Hoje é a nossa meditação da aula da escola dominical vai tratar sobre buscar a Deus com zelo, espelhando na vida do bom rei Josias. O nosso texto básico ele está no segundo livro de Crônicas, no capítulo 34, o verso 31 e o verso 33. Diz a palavra de Deus: o rei se pôs no seu lugar e fez aliança ante o Senhor para o seguirem, guardarem os seus mandamentos, os seus testemunhos e os seus estatutos de todo o coração e de toda a alma, cumprindo as palavras desta aliança que estavam escritas naquele livro. Josias tirou todas as abominações de todas as terras que eram dos filhos de Israel, e todos quantos se acharam em Israel os obrigou a que servissem ao Senhor seu Deus. Enquanto ele viveu, não se desviaram de seguir o Senhor, Deus de seus pais. Nós estamos aprendendo sobre as 7 necessidades da igreja. E o autor dos livros de Crônicas, usado pelo Espírito Santo para mostrar como Davi e seus descendentes buscaram a Deus unicamente e como isso influenciou a Judá e a Israel também. Busquemos então a Deus somente, como ensina o cronista, e o façamos também, como já aprendemos, com fé, com humildade, com integridade e também com sinceridade. O relato de Josias é um convite a buscar a Deus com zelo. E nós podemos olhar para a vida do bom rei Josias, que ele começa a reinar com apenas 8 anos de idade. E Josias então começa a reinar e reinou, diz o versículo 1, por 31 anos em Jerusalém. Ele buscou a Deus ainda adolescente, a partir dos 16 anos, diz o verso 3, porque no ano 8º do seu reinado, sendo ainda moço, começou a buscar o Deus de Davi, seu pai, e no ano do 10º começou a purificar a Judá e a Jerusalém dos altos, dos postes ídolos e das imagens de escultura e de fundição. Nós podemos perceber que ele vai buscar a Deus ainda adolescente. Essa é uma lição aos jovens, com apenas 16 anos, e aos 20 anos ele faz uma das maiores reformas em que o povo de Deus jamais havia visto. Aos 26 anos ele faz a reparação do templo e ordena então a celebração da Páscoa. E ele morre então aos 39 anos na batalha de Carquemes contra o faraó Neco do Egito. Nós podemos perceber que sob o governo de Josias, ajuntaram-se não somente os habitantes de Judá, de Benjamim, as tribos do sul, mas também das tribos do norte. E nós podemos perceber, lá no verso 6, diz: o mesmo fez nas cidades de Manassés, de Efraim, de Simeão, de Naftali e de todos os lados no meio das suas ruínas. Nós podemos perceber o verso 9 também. Foram a Ilquias, sumo sacerdote, e entregaram o dinheiro que se tinha trazido à casa de Deus, e aos levitas, guardas da porta, tinham ajuntado dinheiro provindo das mãos de Manassés, de Efraim e de todo o resto de Israel, como também de todo Judá e Benjamim e dos habitantes de Jerusalém. O que nos parece é que Josias
ele conseguiu juntar as nações que estavam divididas, as tribos do norte, as 10 tribos, e as 2 tribos do sul. A sua reforma vai trazer este ajuntamento. Ele faz aquilo que era reto ao Senhor, buscando o Senhor. E ele faz segundo o modelo que foi encontrado em Davi. O verso 2 diz que ele fez o que era reto perante o Senhor e andou em todo o caminho de Davi, seu pai, e não se desviou nem para a direita e nem para a esquerda. Nós podemos perceber que antes dele, diz ali o texto, antes dele não houve rei que lhe fosse semelhante, que se convertesse ao Senhor de todo o seu coração e de toda a sua alma e de todas as suas forças, segundo toda a lei de Moisés, e depois dele nunca se levantou outro igual. De acordo com o profeta Jeremias, Josias exercitou o juízo e a justiça, além de julgar a causa do aflito e do necessitado, por isso tudo lhe ia bem. Jeremias, capítulo 22, versos 15 e 16. De um modo geral, Josias foi um rei zeloso e comprometido com a aliança do Senhor, apesar de ser um homem pecador. Quando jovem, ele demonstra o seu zelo sem conhecer tudo o que estava escrito na palavra de Deus. Nós vemos que ele só conheceu o livro da lei do Senhor uma década depois da sua conversão. Lá no verso de número 8, diz que no 18º ano do seu reinado, havendo já purificado a terra e a casa, enviou a Safã, filho de Azalias, e de Maazéias, governador da cidade, e a Joá, filho de Joacás, cronista, para repararem a casa do Senhor, seu pai. E nós vamos perceber ali no verso de número 14 o que sucede. Quando se tirava o dinheiro que se havia trazido à casa do Senhor, e Uquias, o sacerdote, achou o livro da lei do Senhor, dada por intermédio de Moisés. O que significa que a lei do Senhor, ou o livro da lei do Senhor, ele estava oculto, ele não era conhecido, ele não estava sendo visto por aqueles que ali estavam. Mesmo assim, o jovem rei, e este rei zeloso, que buscava o Senhor com zelo, ele procurava desta forma buscar o Senhor mesmo antes de conhecer a própria palavra de Deus. Ele implantou a destruição de toda a idolatria. Ele faz isso antes da descoberta da palavra do Senhor. Josias, ele rompe aquele estado de acomodação, empreendendo a mais completa e consistente reforma da história de Judá. Ele fez o que é certo num tempo difícil. Talvez nós estejamos a viver esse tempo. Tenhamos que ser levados a fazer o que é certo num tempo de pandemia, de pressão, em que nós temos a nossa liberdade limitada, em que nós não temos o direito de fazer algumas coisas por causa da pandemia. Isso nos leva muitas vezes a descartar o valor da palavra de Deus, mas ao contrário, nós somos chamados a fazer e a exercitar a palavra de Deus, especialmente nesse tempo de dificuldades. Mesmo vendo vidas que são ceifadas nessa oportunidade, que nos causam o impacto da tristeza, da dor, do luto, de uma vida que era tão importante, nós vemos também as dificuldades financeiras que as pessoas passam. Mesmo assim, nós não podemos dizer ou usar a desculpa de que a situação nos leva a agir com maldade, mas ao contrário, a própria situação deve nos quebrantar,
deve nos humilhar e nós devemos buscar a Deus com zelo, como faz Josias. Além da varredura do paganismo, ele determinou que o sacerdócio que estava já na zona rural, os levitas e os sacerdotes morando na zona rural, ele determinou que eles agora exercessem as suas funções em Jerusalém. Qual era a mensagem para os leitores daquela época? Qual era a mensagem para nós também hoje? O que nós podemos perceber era que o mesmo Deus que Josias estava procurando era o Deus de seus pais. E ele havia percebido, quem sabe por alguém que o havia influenciado lá na sua infância, quem sabe alguém bastante piedoso, ou o próprio Espírito do Senhor que estava nos reis, nos profetas, dos sacerdotes, nós não sabemos, mas nós sabemos que esse zelo, ele vem como um zelo vindo do Senhor. Deus continuava, através de Josias, a fazer com que as gerações que viessem depois de Davi, viessem fazer com que a aliança do Senhor viesse a ser, então, ratificada. A primeira lição que nós podemos perceber disso, a primeira aplicação, é que Deus continua a ser fiel. O Deus de nossos pais é o mesmo Deus nos dias de hoje. O autor aos Hebreus, ele diz que Jesus é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Então Jesus é o mesmo, ele é imutável, nosso Deus é imutável. Ele está conosco nos tempos de facilidade, está conosco também nos tempos de dificuldade. E nós percebemos que nós temos que servi-lo, seja num tempo de ampla liberdade, num tempo de facilidades, como num tempo agora do cerceamento da nossa liberdade e no cerceamento de situações que nós poderíamos desfrutar. Cerceamento também do trabalho, da condição financeira de muitos. O que Deus quer da nossa vida, sem dúvida, é que nós sejamos fiéis à nossa geração, preservando a palavra do Senhor aonde nós estamos. E Deus vai usar a nossa fidelidade, vai usar o zelo que nós temos. Por isso que devemos buscar o Senhor com zelo. A segunda possível aplicação que podemos fazer é que a vida de um discípulo de Jesus, ela requer um discipulado que seja radical. Nós estarmos de acordo com aquilo que segue ao Senhor, mas nós derribarmos todo tipo de idolatria. O que é que nos faz nos tornar pessoas que seguem uns aos outros? E qual o motivo que nós seguimos? Sem dúvida, porque são nossos familiares, sem dúvida porque são nossos irmãos, sem dúvida porque são nossos compatriotas, são brasileiros como nós, ou tem algum valor que nós temos. Mas o sentido de buscar ao Senhor deve ser o zelo que temos para com Ele, como fez o bom rei Josias. Isso nos leva a perceber, em terceiro lugar, a questão do juízo de Deus. Deus vai julgar aqueles que de fato não têm o mesmo zelo para com o Senhor. Nós percebemos aqui na palavra de Deus que quando Josias vai consultar a profetisa Hulda, ela traz como resposta lá no verso 27, porquanto o teu coração se enterneceu e te humilhaste perante Deus quando ouviste as suas ameaças contra este lugar e contra os seus moradores, e te humilhaste perante mim e rasgaste as tuas vestes e choraste perante mim, também eu te ouvi, diz o Senhor. Na medida em que Josias ouve a palavra de Deus, ele recebe aquela palavra que estava escondida, ele rasga as suas vestes, mas na verdade, na linguagem dos profetas, ele rasga o seu próprio coração, significando que agora ele está quebrantado do Senhor, e Deus ouve o seu clamor, Deus ouve a sua oração,
Será que Deus vai ouvir a nossa oração no meio desta pandemia? Sem dúvida, mas se nós nos humilharmos, se nós nos quebrantarmos, se nós o buscarmos, se nós tivermos o zelo que Deus exige de cada um de nós, não um zelo remisso, um zelo que não é aproveitável, mas o zelo que vem do Senhor. O que nós percebemos é que enquanto Josias viveu, todas as pessoas buscaram ao Senhor com o mesmo zelo. Enquanto ele viveu, não se desviaram de seguir o Senhor, Deus de seus pais. Significa que o nosso exemplo vai fazer com que muitas outras pessoas venham também seguir o Senhor. Quando nós lemos na palavra de Deus em Daniel, no capítulo 7, de 9 a 14, Daniel fala de um homem, como filho do homem, que receberia um reino do ancião de dias, num contexto de julgamento. E eu creio que é isso que está acontecendo. Aqueles que estavam voltando do exílio, aqueles leitores pós-exílicos, eles deveriam olhar para a importância dos descendentes de Davi. Quando nós cremos em Jesus, nós cremos que Jesus é o descendente de Davi, Jesus é a raiz de Davi, como diz a palavra de Deus. E quando nós percebemos isso, nós percebemos o seu julgamento. Lá em Apocalipse 19, 11 a 16, a palavra de Deus nos diz, resumindo um pouco esse texto: espada afiada para ferir, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pisará o lagar do vinho, do furor, da ira do Deus Todo-Poderoso. Quando nós somos zelosos para com esse Deus, Deus também, como Josias, ele responde a nossa oração. Como nós podemos aplicar esse texto agora na nossa vida, se já o aplicamos nos descendentes de Davi e também em relação ao juízo do Senhor? Primeiro, quando nós entendemos que a cada dia nós temos que fazer como Josias, redescobrir a palavra do Senhor, verificar do que o Senhor se agrada, do que o Senhor não se agrada na sua palavra, e nós estarmos praticando essa palavra com zelo, o culto doméstico, o culto individual, o culto ao Senhor que nós fazemos através desses vídeos aos domingos, né? Quando nós o procuramos com zelo, com santidade, porque ele exige isso de nós. A segunda coisa que nós percebemos é que nós não vamos ter condições, se nós olharmos para nós e olharmos para o nosso coração e desejarmos agir com zelo. Deus requer que nós tenhamos zelo, mas nós só podemos fazer completamente em relação a Jesus Cristo. O rei Josias, apesar de ter um grande zelo, ele pecou no final da sua vida quando não ouviu o que Deus estava dizendo através de um monarca pagão, que era o monarca Neco. Deus havia falado para ele que ele iria vir de destruir, e Josias não deu sentido a isto. Nós podemos também estar ouvindo a palavra, mas não aplicando na nossa vida, não guardando no nosso coração e não aplicando esta palavra. Como você pode demonstrar zelo? Como você pode demonstrar que você está buscando ao Senhor com zelo? Sem dúvida, quando você reflete, pare um pouco agora e reflita naquilo que você está fazendo. Se isso de fato demonstra que você está buscando a Deus com zelo ou não. Olhe para a palavra de Deus, o que essa palavra inerrante, infalível, inspirada pelo Espírito, o que essa palavra fala ao seu coração. Procure conhecer mais ao Senhor, procure conhecer mais a palavra desse Senhor, para que você possa perceber aquilo que está certo e está errado. Que o Senhor nos ajude. Amém.